Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, neste boletim de informações, vamos falar sobre o jogo, os jogadores que não foram bem, jogadores que foram destaques. Vamos falar também, pessoal, sobre Andrés Gomes, que está sendo muito sondado aí, bastante sondado por vários clubes aí da Europa. Vamos falar também, pessoal, sobre o treino de hoje, né? Ontem que o Vasco ainda já treinou hoje, sem descanso. E falar sobre o Adson também, que deu uma entrevista. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos aí, espalhado pelo Brasil. Peço também, pessoal, vocês particularmente aí, divulguem o meu canal com pessoas próximas, a amigos, a mais vascaínos, para que eles deixem o joinha, se inscrevam no canal. E aí o YouTube reconhecerá o meu trabalho e divulgará para mais vascaínos espalhados pelo Brasil. Vocês estarão ajudando o vascaíno aqui, alagoano, arretado, pessoal. Galera, vamos começar a falar, né, sobre o jogo, né, de sábado contra o São Paulo, aquela virada maravilhosa, né? O Vasco precisando da vitória, 5 jogos sem ganhar. E aí o Vasco foi para cima, né? E conseguiu, começou perdendo no primeiro tempo. O DVD e PH muito ruim, não foram bem. O DVD, o PH e o Cuiabano, Cuiabano que a gente esperava as atuações dos outros jogos, que ele fez muito bem contra o Palmeiras, contra o Fluminense, mas contra o São Paulo, no jogo de sábado, aí não foi bem. Também não tinha ido bem contra o Remo, o Cuiabano. E aí, galera, o Vasco indo para cima. Foi um jogo mais ou menos, foi o primeiro tempo não jogou muito bem o Vasco. Teve uma bola na trave de Andrés Gomes ali, teve uma cabeceada de DVD, mas muito fraco ali. E aquele gol que o Vasco sofreu aos 10 minutos, aquela bola, a falha do Cuiabano, que foi cabecear a bola para trás, e aí o jogador do São Paulo pegou aquela bola, deu um drible lá no Robert Renan, deu aquele chutão, e aí o goleiro, o Léo Jardim espalmou ali a bola para frente, e o Luciano fez aquele gol aos 10 minutos, e aí o Vasco começou a ir para cima, criar alguma jogada, mas não se tornar, a finalização não vinha, não se perdia por ali mesmo, não tinha finalidade. E aí o Vasco saiu no primeiro tempo, os jogadores constrangidos com o resultado, ainda houve umas vaiazinhas, a torcida impaciente com as derrotas, e aí saíram do primeiro tempo, às vezes embaixo de vaia, teve umas vaiazinhas lá, deu para se ouvir. E aí o Vasco voltou no segundo tempo, o Renato Gaúcho aproveitou, fez logo a mudança ali, entraram Puma, Rodrigues e Adson, e o jogo começou a melhorar, deu aquela animada, foi para cima o Adson muito bem mesmo, muito bem na partida, muita movimentação ali no ataque. E depois o Vasco, o Renato Gaúcho colocou o Spinelli e o Brenner, Aí saíram o Rojas, no primeiro tempo, no segundo tempo saíram o Rojas, DVD e Tchê e PH, com as entradas de Puma, Adson, Spinelli e Brenner. Aí o jogo mudou, foi outra cara, teve aquele lance, aos 21 minutos de pênalti ali, a subida, a disputa de bola com o Brenner e o zagueiro lá, a bola bateu na mão do zagueiro, e aí foi pênalti, e o Puma converteu, quase perdeu, o goleiro ainda foi na bola, mas ele bateu com força. E aí o Vasco empatou o jogo, e aí foi outro jogo, o Vasco partiu para cima mesmo. Ali eu já tinha o Adson, já tinha o Puma Rodrigues ali, dando muita movimentação. A entrada de Spinelli foi importante, porque o Spinelli está sempre na área, presente na área, dando muita movimentação ali dentro da área. O DVD não é jogador de ficar lá na área, já o Spinelli Aí ele chama a marcação da defesa, ali da zaga, preocupa muito a zaga. O Brenner também, entrou o Brenner. E aí veio aquele lance, nos 42 minutos, aquele lance de shot, bate bola na área, o
jogador, o Brenner, ajeita de barriga, e aí o nosso Carlos Andrés Gomes dá aquela bomba e a bola vai para dentro da rede. E o Vasco vira o jogo, né? Foi bom que o Vasco aí deu aquela virada, a virada que estava precisando, né? E aí, cara, foi só alegria, a torcida começou a apoiar, estava apoiando já, né? E aí foi muito bom, um grande jogo, foi bom demais, o Vasco estava precisando, né, de uma vitória. O Vasco agora, com os resultados de ontem, o Vasco ficou em 10º colocado, né, estava em 9º, mas com a vitória ontem, né, dos outros clubes, o Vasco ficou em 10º colocado. Tá bom, né, deu uma subida na tabela, estava em 9º ontem, quando terminou o jogo no sábado, mas com o resultado do domingo, ele foi para a 10ª colocação. Tá muito bom o Vasco aí, a 10ª colocação. Agora vamos enfrentar o Corinthians, que não é fácil, né? Não é fácil enfrentar o Corinthians, vai ser um dos jogos mais difíceis para o Corinthians, para o Vasco, porque o Diniz deixou o Vasco há pouco tempo, conhece a equipe, conhece o elenco, vai ser bastante difícil, né? Lembrando que o jogo lá, o Corinthians levou um gancho lá, e aquela confusão contra o Palmeiras, e não vai poder jogar na Neoquímica Arena, né? Ainda vai ter 2 jogadores que foram suspensos, né? O goleiro parece que está tentando aí um efeito suspensivo, né? Para ver se volta e vai jogar contra o Corinthians. E aí, cara, vamos para frente, né? Vamos lá. Aí, galera, o jogo, né? Lá no jogo, no estádio, tinha olheiros, né, da Alemanha, olheiros da Itália, assistindo o Andrés Gomes jogar, né? Vieram mais para assistir Andrés Gomes jogar, para ver o desempenho de Andrés Gomes. Tem vários clubes aí à procura. Olheiro, vendo o Andrés Gomes jogar. Andrés Gomes é destaque no Vasco, é destaque aí no mundo inteiro, aí no mundo do futebol, na Europa. E aí, até o olheiro do Bayer Leverkusen, né, de informação que até o olheiro do Bayer Leverkusen estava lá no estádio. O Vasco tem que ter o cuidado, né, para a venda desse jogador. Eu sei que o jogador está numa alta, o Vasco precisa de grana, mas, cara, se o Vasco negociar o Andrés Gomes, vai ter uma perca muito grande, cara, muito grande. Eu não sei como é que vai acontecer, porque se o Vasco perder um jogador desse, cara, vai ter uma queda muito grande, porque Andrés Gomes é quem bota ali na lateral esquerda o Vasco para frente. Vamos ver como é que vai ficar. O Vasco, o Andrés Gomes está sendo muito assediado por esses clubes. Com certeza, agora na janela do meio do ano, vem muitos clubes procurar esse jogador, vai entrar em contato com o Vasco, né, com a diretoria, para querer negociar. No meu caso, no meu pensamento, o Vasco não negociava, esperava ir para frente. Com certeza, depois da Copa do Mundo, o Andrés Gomes, com certeza, o Andrés Gomes vai ser titular da seleção colombiana, e ele vai valorizar mais ainda. Aí, depois da Copa do Mundo, cara, aí é de se conversar, né? Vai ser valorizado, e aí tem que segurar. Mais o Andrés Gomes, nosso atacante ali, velocista ali pelo lado esquerdo, tem que ficar aí, cara, vai nos dar muita alegria. E o Renato Gaúcho deu mais liberdade, né, ao Andrés Gomes para jogar ali mais na frente, para ele entrar mais na área. O Andrés Gomes, ele joga bem pela lateral esquerda, joga bem pela lateral direita, e o Renato Gaúcho conversou com ele para dar mais liberdade a ele, a entrar na área. Você vê que ele fez 2 gols, os 2 gols que ele fez foi pela lateral direita, ele estava colocado ali na lateral direita, e é isso aí, cara. Ele fez o gol da virada ontem, fez o gol, né, do empate contra o Remo, e aí sempre fazendo o golzinho, né? Ele estava tentando, mas não fazia, mas agora está começando a fazer os gols. Andrés Gomes é um jogador muito importante para o Vasco da Gama. E aí também, pessoal, veio a entrevista, né? A entrevista do Adson, né? Que ele na entrevista falou que se Renato der 5 minutos a ele de jogo, ele
vai fazer o possível, vai mostrar o que sabe. Se der 45 minutos, ele vai dar a vida, né? Quando estiver no campo, ele vai dar a vida, né, dele para fazer um bom jogo. E se for titular, melhor ainda. Ele falou que quem, né, o professor, o treinador sabe, está vendo que ele está voltando bem. E aí, se o treinador der chance, ele vai mostrar o que sabe em campo. E o Adson está jogando muita bola, está voltando de contusão. O cara teve 2 contusões, né, aí ultimamente no joelho. E agora ele está voltando bem. Merece ele entrar ali como titular, ele ganhar essa vaga ali na lateral direita. E aí, cara, o Vasco só tem a ganhar com isso. O Spinelli também está começando a se adaptar ao futebol brasileiro. O Spinelli é um grande artilheiro, né? E 25 gols lá no Del Valle pelo campeonato passado. O Vasco está precisando desses jogadores, desse centroavante ali centralizado, porque o DVD não é jogador centralizado, né? O DVD joga mais pela lateral esquerda. E o Vasco está precisando muito desses jogadores ali, de um matador ali na frente. Na realidade, o Vasco está precisando de um centroavante bom, está precisando de um meio de campo bom, está precisando de um lateral direito defensivo bom, está precisando de um volante ali, um camisa 5, um camisa 8, está precisando de um bom zagueiro ali caindo pela lateral direita. O Vasco está precisando de uns 5 jogadores aí para dar uma melhorada aí. E os destaques foram Andrés Gomes, né? Os destaques foi Puma Rodrigues, Adson, foram os 3 destaques da partida de sábado, né? Os jogadores que piores, né, que não foram bem, foram DVD, PH e o Cuiabano. Esse foi os jogadores destaque e os piores jogadores. Galera, agora vamos falar sobre, né, o Vasco sem folga. Não teve folga, já treinou no domingo, ontem, fez um treino leve ali para recuperação dos titulares que jogaram, treinou com os reservas e irá treinar hoje, né, de manhã, vai fazer o treino hoje de manhã e amanhã hoje mesmo à tarde, já estará viajando para Belém para enfrentar o Paysandu pela primeira rodada da Copa do Brasil, né, pelo primeiro confronto da Copa do Brasil, que será amanhã às 21 horas. Esse jogo é um jogo muito importante, é o jogo de ida, o Vasco tentar um bom resultado lá para decidir no Rio de Janeiro. O Vasco vai com a força máxima, né, irá com a força máxima para essa primeira partida da Copa do Brasil. O Vasco é bom fazer um bom resultado para no Rio, né, jogar tranquilo. O Vasco precisa da Copa do Brasil, deixou escapar, né, o título no final do ano passado, da temporada passada com o Diniz, fez um bom resultado lá contra o Corinthians, lá, mas o jogo de volta, precisando de uma vitória, 2 lances lá, cochilou e o Corinthians fez 2 gols e tirou o título da Copa do Brasil do ano passado do Vasco. Então o Vasco está com esse grito entalado aí de campeão de Copa do Brasil. O Vasco precisa de título, precisa dar alegria à torcida, né? Galera, por enquanto é só, né? Peço a sua ajuda aí, divulgue o canal aí para mais torcedores vascaínos, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau. Tchau. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira a todos, pessoal.